Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de hoje. O tema da nossa aula é sinônimos e coesão. Vamos começar falando sobre sinônimos. Vocês estão lembrados o que é? É só uma revisão daquilo que nós já estudamos nas aulas anteriores, tá bom? Então vamos começar primeiro por sinônimo. Vamos relembrar o que é sinônimo. Sinônimo é palavra ou expressão que possui o mesmo ou aproximadamente o mesmo significado que outra. Podemos substituí-la sem qualquer prejuízo ou alteração de uma designação taxonômica não oficial de um grupo organizado, que assim se designa por não possuir comprovações empírica ou científica. Para resumir tudo isso aí, sinônimos é toda palavra ou expressão que tem o sentido parecido. Você vai escrever um texto, vai produzir um texto, você pega e coloca uma palavra parecida para não ficar o texto repetitivo, tá bom? Então é muito importante o sinônimo, principalmente na produção de um texto, certo? Então, palavras, sinônimos são palavras que têm um sentido parecido, tá bom? Pode ser substituída essa palavra em qualquer lugar sem ter qualquer prejuízo, tá bom? Então esse é o significado da palavra sinônimo, do que é sinônimo, tá bom? Muito bem. Agora vamos para os exemplos de sinônimos. Nós temos aqui os exemplos de sinônimos perfeitos e sinônimos imperfeitos. Esses sinônimos perfeitos são aquelas palavras que, quando substituir, ela não altera em nada. O significado continua sempre o mesmo, tá bom? E nos sinônimos imperfeitos, a palavra ela já tem uma diferença maior, tá bom? Mas pode ser substituída mesmo assim. Olha o exemplo de sinônimo perfeito. Bonito, belo. Alfabeto, abecedário. Após, depois. Léxico, vocabulário. Agora os imperfeitos. Impaciente, ansioso. Obeso, gordo. Alegre, feliz. Feio, horrível. Certo? Olha, vou dar só como exemplo aqui para vocês. Na palavra alegre e a palavra feliz. Elas têm o mesmo significado, não é? Bem parecido. Uma pessoa que está alegre e uma pessoa que está feliz. Mas se você for observar bem, a palavra feliz, ela dá uma ideia de um tempo maior de alegria, de felicidade. Já a palavra alegre tem um significado de um tempo mais passageiro. Não é verdade? A alegria ela passa mais rápido do que uma felicidade. Tá bom? Então fique atento para isso. Para esse lado dos sinônimos imperfeitos. Tá bom? Então vocês vão observar isso. Quando a palavra for substituída por outra, vocês vão observar que quando é o sinônimo perfeito, ela não altera em nada. Quando é imperfeito, você vê que quando nós se aprofundar um pouco nessa palavra, a gente vai ver que ela tem um pouquinho de diferença, tá bom? Mas se for colocado em qualquer texto, ela não vai alterar em nada, tá bom? Agora vamos falar sobre a importância dos sinônimos na produção textual. Olha só, as palavras possuem relação com outros termos de significados idênticos ou semelhantes, bem como os vocábulos de sentido totalmente contrários. Assim temos os sinônimos e antônimos. Esses últimos fazem referência às significações contrárias de elementos, enquanto os primeiros, os significados análogos. Ou seja, existe o antônimo, que a gente estudou na aula passada também, que é a palavra de sentido contrário, e os sinônimos. Os sinônimos são as palavras que são semelhantes, que têm um sentido parecido, o sentido idêntico. Os sinônimos são muito importantes em um texto, já que repetições desnecessárias de termos empobrecem o texto, causam confusão e tornam a leitura monótona. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Por isso que é bom saber o significado de várias palavras, conhecer muitos sinônimos, para quando nós formos produzirmos um texto, a gente usar sempre palavras novas, mas que tenham o mesmo sentido. Tá
tá bom? Um texto que você tem um vocabulário muito pequeno, que não conhece muitas palavras, aquele texto fica um texto repetitivo, fica um texto pobre. Então, ninguém quer fazer a leitura de um texto dessa forma. A gente quer fazer um texto rico de palavras, de conhecimentos, de significados, tá bom? Então, daí a importância de nós conhecermos sinônimos, conhecermos sempre palavras de sentido semelhante, palavras de sentido parecido, tá bom? Olhem só. Agora vamos ver aí o exemplo da necessidade, da importância do sinônimo em um texto. Ó, veja aí o exemplo. Olha o texto. O professor perguntou à criança se ela queria ler. A criança disse que não ao professor. Então, o professor sorriu e perguntou à outra criança se ela queria ler. Vocês observaram aí? Esse texto, as palavras são repetidas várias vezes. A palavra professor, a palavra criança. Torna um texto pobre, um texto até mesmo de difícil compreensão. Certo? Esse daí é um exemplo da palavra que não tem, de um texto que não tem sinônimo. Agora, veja como fica quando colocamos os sinônimos. Olha só a diferença. O professor perguntou à criança se ela queria ler. A menina, ou menino, disse que não. Então, o educador sorriu e dirigiu a mesma pergunta a outro aluno. Observaram aí a diferença? Tudo depende de um contexto. Às vezes, os sinônimos de menina poderão ser garota, criança, moleca. Em outras ocasiões, poderão ser aluna, criança, infante e aprendiz. Vocês observaram como o texto ficou bem melhor? O importante é se ater às significações que ficam coerentes, de acordo com o que se está falando, ou melhor, com o contexto. Assim, procure reler o texto, pois é a oportunidade de rever o que já foi escrito, a fim de retirar expressões ou palavras desnecessárias e de substituir termos por seus sinônimos. Agora iremos falar sobre coesão textual. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar então sobre coesão. O que é a coesão textual? A coesão textual ela é criada pelos mecanismos linguísticos que constroem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto. Parece difícil, né? Mas é tão óbvio, a gente faz isso no dia a dia o tempo inteiro. Até porque se nossos textos não fossem coerentes, a gente não seria compreendido. Então a coesão textual é quando tem esses mecanismos que vão garantir que o texto tem uma lógica, que é construída por meio dessa semântica, que é compreensível entre todas as partes de um texto. As partes estão ligadas, coesas, juntas, fazem sentido entre elas, tudo bem? Então essas partes podem ser as frases, podem ser também as palavras, os parágrafos, etc. Tudo isso tem que ser muito bem coeso, ligado. São elementos que garantem a coesão de um texto, por exemplo, as referências e as reiterações. O que é isso? Quando esse tipo de coesão ele acontece quando um termo vai fazer referência a outros dentro do próprio texto. Então você vai fazer referência a uma coisa que já foi dita antes. É quando você reitera algo que já foi dito e a palavra pode ser substituída por uma outra, por exemplo, com que ela tenha alguma relação semântica. Essas substituições lexicais, elas vão garantir a coesão lexical de um texto, tá? Então, quando o termo ele é substituído por um outro dentro de um texto, ou quando tem uma repetição dessa mesma unidade lexical, da mesma palavra, e também os conectores, eles vão trazer sempre uma coesão boa. Por exemplo, dizer a frase assim: ele estava atrasado, portanto, acabou fazendo tudo muito rápido. Esse, portanto, é um conector, né? Ele é um elemento que garante a lógica entre uma frase e a outra que vem depois, tá? A coesão interfrásica, a coesão aí entre as frases, né, que estão sendo ligadas, ou entre os elementos da mesma frase. Então, esses elementos coesivos, eles vão estabelecer essas relações de dependência e a ligação entre os termos, ou seja, elas podem ser conjunções, preposições, advérbios, né, conectivos.
Então, a correlação dos verbos, seja a coesão do tempo e aspectual, também é muito importante, porque se eu usar um verbo num tempo e depois num outro tempo, não tem coesão nessa frase, né? Então, você tem que usar corretamente a coesão, a correlação dos verbos e a conjugação deles, tá? É por isso que é importante a concordância entre os verbos, para garantir que o texto vai ser compreendido. E também isso vai ordenar os acontecimentos de uma forma lógica e linear, que vai permitir a coesão, a compreensão dessa sequência, tá bom? Do texto. Então, é isso. Você não pode esquecer que a coesão é importante para que o seu texto faça sentido. É importante que as frases tenham uma ligação entre elas sempre, para que o leitor entenda que o seu raciocínio tem um objetivo e que você também tenha um domínio daquilo que você está falando, tá bom? A coesão é muito importante. Então, obrigada e até a próxima aula. Olha só. Agora vamos ver aí os exemplos de texto que não tem coerência, né? Textos que falta aí a coesão nesse texto. Preste muita atenção. O primeiro é esse daí, ó. Coesão sem coerência. Observe esse texto. Fui à praia me bronzear porque estava nevando e quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Observaram que esse texto aí não tem nenhuma coesão. Agora vamos para o segundo exemplo, que é aí uma frase. Coesão, quando os elementos estão logicamente organizados, ou seja, conectados ou concatenados. Exemplo do texto sem coesão. Observe aí, ó. Ele estava prestes a desistir, onde recebeu a notícia de uma promoção. Vocês observaram que ele se conectou aí, não conectou nada, né? Se a gente for observar direitinho. No de baixo, observe aí, ó. Ele estava prestes a desistir quando recebeu a notícia de uma promoção. Observaram que esse conectivo aí ligou uma parte à outra e deu sentido à frase. Agora, observe a diferença. Eram 5 horas, porém não vou ler agora esse documento e já fomos dispensados do trabalho. Não teve nenhum conectivo aí, nada ligou. Ó. Ele é incoerente, pois não produz sentido. As 3 orações que compõem, ainda que próprias da língua, não apresentam uma relação clara de sentido entre si. Estão desarticuladas. Se as mesmas orações aparecem assim articuladas, haveria produção de sentido. Agora vamos ler ela aqui corretamente. Olha só como é interessante. São 5 horas. Não vou ler agora esse documento, pois já fomos dispensados do trabalho. Observa aí que os elementos aí foram conectados, uma parte com a outra, uma parte que foi dita, a outra concordou. Isso é coesão, tá bom? Isso é um texto que tem sentido, quando uma parte liga a outra e a gente consegue ter o sentido do texto, tá bom? Agora fique atento para a gente responder as atividades e participar da aula, tá bom? Faz as atividades direitinho, tá bom? Muito obrigado e um ótimo dia.